Olá, tudo bem com você? Estamos de volta e dessa vez para iniciarmos a nossa primeira aula. Essa pergunta, se está tudo bem com você, é uma pergunta retórica, né? Normalmente as pessoas respondem sem muitas reflexões. E eu gostaria nesse momento de fazer você entender a importância de lançar esse olhar sobre si, de você estar bem. E a minha preocupação também, enquanto professor, enquanto teólogo, enquanto psicólogo, é de que você esteja bem, que você possa nesse momento fazer essa introspecção, lançar esse olhar sobre si, porque nós vamos iniciar nesse momento, através da DG Correia, Teologia e Psicologia, essa questão de se preocupar com o outro, de cuidar de outras pessoas, de cuidar das crianças de uma forma especial, e a gente precisa estar bem para fazer isso tudo. Por isso que eu lhe peço nesse momento, lance um olhar sobre si, perceba se as coisas estão bem ou não, para que você possa entrar nesse universo que é cuidar de outras pessoas. O nosso curso, como eu venho dizendo, é muito especial, acolhendo, entendendo e ensinando um novo olhar sobre o universo da criança. E eu quero começar essa nossa aula, essa nossa primeira aula, em forma de vídeo, citando a palavra de Deus. É uma reflexão bíblica que eu considero fundamental nesse primeiro momento. Diz o seguinte, a palavra de Deus, lá em Ezequiel, capítulo 34, versículo 15 e 16, a parte A, que diz o seguinte: Eu mesmo tomarei conta das minhas ovelhas e as farei deitar-se. Palavras do soberano Senhor. Procurarei as perdidas e trarei de volta as desviadas. Enfaixarei a ferida e fortalecerei a fraca. O próprio Deus falando isso através do profeta Ezequiel, por conta da ausência de pastores ou de falsos pastores que estavam no meio do seu rebanho, atrapalhando o crescimento do seu povo. Então Deus assume nesse momento a responsabilidade de cuidar, porque muitas vezes nós estamos tão preocupados com outras coisas que esquecemos de cuidar das coisas que são importantes. Em tempo de pastos escassos, só nesse primeiro momento dá para a gente fazer uma reflexão muito grande. Vivemos tempos difíceis quando a questão é cuidar. Não é só com criança não. As pessoas hoje, elas não estão cuidando nem delas mesmas. Até porque muitas vezes nem recursos têm. Estão depressivas, ansiosas, com dificuldades. Imagine perceber a criança, perceber a família da criança, ter toda essa preocupação com esse universo. Não é tão fácil assim. Quando se fala em cuidar de crianças, falta pastores e pastos verdejantes. Conheço poucos pastores que verdadeiramente cuidam de crianças. Mas que bom que você resolveu participar do curso. Isso é um sinal de que Deus está levantando novos homens e novas mulheres para cuidar desse universo e fazer com que essas crianças sofram bem menos do que elas têm sofrido agora. Lobos passeiam em nossas casas, na sociedade, nas nossas escolas, nas nossas igrejas, esperando apenas o momento de atacar. Se nós não estivermos preparados, se nós não formos esses escudos que vão ajudar essas crianças a crescerem e as suas famílias a entenderem algumas questões que são fundamentais, o lobo vai atacar e vai destruir as crianças, que é o futuro da igreja, e a gente precisa pensar muito sério sobre isso. Essas imagens, elas falam por si só. Quando eu olho para essas imagens, eu vejo solidão, eu vejo violência, eu vejo despreparo, eu vejo crianças adultizadas, erotizadas, eu vejo crianças que poderiam estar vivendo a sua infância, a primeira, segunda e terceira infância, mas os pais, a sociedade, as escolas estão fazendo com que elas entendam que é muito importante planejar o futuro ainda criança. Viraram verdadeiros executivos, onde tem muitos trabalhos, muitas atividades que elas fazem no dia a dia, e elas esquecem de ser criança, de crescer, de entender que Jesus tem interesse em cuidar delas, porque delas é o reino dos céus. Só que a gente tem impedido essas crianças de alcançá-lo. Enquanto isso, tem alguém de olho. Quando eu olho para essa foto, eu acho ela muito emblemática. Eu sei que é muito forte, e para algumas pessoas até dolorosa de se ver. Mas ela desperta em nós desconforto, mas também o desejo de promover mudanças. Afinal de contas, a palavra de Deus, ela é espada. Por isso que ela gera em nós esse desconforto, esse mal-estar.
Se ela fosse para a gente descansar, ela seria travesseiro e não espada. Então começa a pensar nisso, que Deus te chamou para uma batalha, para uma guerra. E o lobo está do jeito que essa ave está aí olhando para essa criança, né? Que é uma foto que foi premiada e é só esperando a criança morrer. E as nossas crianças, elas têm morrido sem cuidado muitas vezes. Eu sei que você cuida, eu sei que você se preocupa, mas é um universo de muito pouca gente trabalhando em prol do resgate dessa criança ferida. E aí eu encontrei essa frase de Eni P. Orlandi, que diz o seguinte: mas onde cresce o perigo, cresce também o que salva. Você pode olhar que eu coloquei um ponto e coloquei uma interrogação. Cresce realmente quem salva? Tem crescido pessoas para cuidar dessas crianças? E fica aí a pergunta: será que essa pessoa é você, que nesse tempo de solidão, de angústia, de despreparo, de crianças que estão sozinhas, você é essa pessoa que apareceu para salvar essas pessoas? Vamos pensar sério sobre isso também, ok? Mas vamos continuar a nossa aula. A boa notícia, e aí eu peguei essa frase de Malala Yousafzai, que é uma ativista paquistanesa, né, que foi quase assassinada porque queria estudar, queria investir em educação, queria investir no cuidado de outras mulheres que, como ela, ainda criança, não poderiam estudar no Paquistão por conta da questão religiosa. E aí ela falou o seguinte: a educação é a única solução. Parece uma frase tão simples, mas é de uma profundidade muito grande. Por isso que eu entendo que esse curso é fundamental, para que você se forme, para que você busque conhecimento, para que você busque novos aprendizados para poder ajudar as pessoas a saírem de si mesmo. Nesse caso, a criança. E o nosso primeiro módulo, que é a nossa aula 1, que é a nossa aula introdutória também, fala de uma leitura da atualidade e dos reflexos da pós-modernidade no mundo da criança. Estão preparados? São coisas muito fortes e muito sérias. E você precisa pensar com muita tranquilidade, tá bom? Sem pressa. Escute e assista quantas vezes você desejar, tá? Primeira coisa, vamos pensar a totalidade da criança? A primeira coisa importante a se pensar nesse momento é: todo ser humano é uma totalidade. Precisamos pensar a totalidade psíquica da criança também. A criança é um todo. Ela vem sendo constituída desde cedo. Ainda no ventre da sua mãe, a criança aprende. Ela aprende se ela é cuidada, se ela é amada, se ela está recebendo carinho. E muitas vezes as crianças já nascem com algumas dificuldades emocionais. E a gente precisa pensar nessa totalidade. Porque a criança, ela é bio, psico, social, espiritual e ambiental. Ou seja, ela é biológica, a gente tem que entender que o físico precisa de cuidado. Ela é psicológica, ela é psíquica. Por quê? Porque ela precisa cuidar das suas emoções também. E nós, adultos, é que somos responsáveis para prestar atenção no que está acontecendo com ela. Ela é social porque ela é constituída a partir da família, a partir da escola, a partir dos seus laços sociais, a partir das experiências que ela vive com o outro. Então a gente precisa pensar isso tudo. E é ambiental também. Que lugar é esse onde é que ela mora? Que casa é essa? Que espaço é esse? É confortável? Ela tem alimento? Ela tem proteção psicológica e física? Quais são as pessoas que cuidam delas? Que referenciais essas pessoas são para essa criança? Então ela é constituída a partir desse todo. Se a gente for pensar só o lado espiritual da criança, e aí a gente transpõe para as mais várias faixas etárias que existem, essa pessoa não vai crescer numa totalidade saudável. Então a gente precisa pensar em todos esses aspectos. Jean Piaget, né, que é epistemólogo, que é cientista também, que é psicólogo, que é biólogo, ele diz o seguinte: um fenômeno é sempre biológico em suas raízes e social em sua extensão final, mas nós não devemos esquecer também de que entre os dois ele é mental. Então a gente tem que cuidar de tudo, a gente tem que cuidar de todo esse sujeito para que ele possa crescer de forma saudável, tá? Uma outra coisa importante, a historicidade dessa criança. Ou seja, para a psicologia, é um conjunto dos fatores que constitui a história de uma pessoa e que condiciona o seu comportamento em uma dada situação. Então a criança, desde cedo, ela tem uma história. Ela é condicionada, ela é constituída a partir de todas as experiências que ela vive, sejam boas, sejam ruins. E nós somos responsáveis por identificar isso também e ajudar, porque as famílias estão dispersas. Elas estão muito preocupadas com outras realidades. Elas têm preocupações com todo tipo de coisa.
mas muitas vezes não se preocupa em como essa criança está crescendo. Segundo José Morelli, a historicidade não é só a história de cada um, mas também a soma da história de todos. Então a criança é a soma da história dos seus pais, da história dos seus avós, da história dos seus irmãos, daquelas pessoas que cuidam dela. Então a gente vai se desenvolvendo e crescendo a partir dessas realidades. Somos seres históricos. Nossa história pessoal se entrelaça com a história do nosso grupo e com a de todos os nossos contemporâneos. Então não pense só a criança a partir do que ela está sentindo. Se ela está sentindo alguma coisa, vivenciando alguma coisa, você precisa olhar o que está acontecendo também com a família e com os vários espaços que essa criança está participando. Como disse Helen Keller, o que uma vez desfrutamos, jamais iremos perder. Tudo que amamos profundamente se torna parte de nós. Então tudo que a gente viveu, seja boa ou seja ruim, seja de violência ou seja de amor, seja de despreparo, de desamparo, seja do que for, tudo isso a gente vai levar para o restante da nossa vida. Lógico que tem a graça de Deus e as experiências que nós temos, e a gente pode elaborar tudo isso, mas a gente precisa entender que o sujeito vai carregar isso para o restante da sua vida. Então essa criança que você cuida, essa criança que é você, já parou para prestar atenção que ela é tudo isso? Então o assunto é muito mais sério do que nós imaginamos. Vamos continuar. Vamos fazer uma leitura correta do que está acontecendo, porque isso é muito importante. A gente precisa observar os cenários. E aí eu trouxe um texto do livro de Neemias, capítulo 1, versículo do 1 ao 2, que diz o seguinte: as palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no 20º ano, enquanto eu estava na cidade de Suzã, Hanani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns dos outros homens, e eu lhes perguntei acerca dos judeus que restaram, os sobreviventes do cativeiro, e também sobre Jerusalém. Olha que texto extraordinário. Nesse momento, Neemias observou o que estava acontecendo. Ele se preocupou com o cenário que estava ali diante dos seus olhos. Ele perguntou sobre os judeus que restaram, os sobreviventes do cativeiro e sobre Jerusalém. Ele queria fazer algo, mas precisava saber como. Então não adiantava querer fazer alguma coisa pelo povo de Jerusalém, não adiantava querer orar, não adiantava querer ajudar de alguma forma, se ele não entendesse o que estava acontecendo. Se nós não entendermos os cenários, fazermos a leitura correta, principalmente da pós-modernidade, que é o que nós vamos falar, a gente não vai conseguir ajudar a criança. Se a gente não fizer a leitura correta da família e de tudo que envolve essa criança, nós não conseguiremos ter êxito nos projetos que vamos desenvolver. Aí após Neemias perguntar isso, o que foi que ele fez? Chorou, pediu perdão a Deus por ele e pelo seu povo e foi promover mudanças. Mas tudo começa quando a gente pergunta como as coisas estão e faz a leitura correta de todos os cenários. Vamos agora entender os conceitos, porque nós temos um mundo plural, ou seja, não há mais unidade de conceitos. Tudo hoje é muito, sabe? De muitas possibilidades, de muitos deslumbramentos, de muitas coisas acontecendo. Então é um mundo plural, ou seja, o tradicional virou obsoleto e o universal virou individual. Antes nós tínhamos conceitos que eram universais, que as pessoas não abriam mão, que nós não abríamos mão, como família, como escola, como Estado, como questões que são importantes, como os valores e princípios. Antes eram universais, todo mundo pensava a partir da mesma realidade. Mas agora é o que o sujeito pensa, é o que cada um quer, é o que cada um descobre e vivencia. É a sua experiência que é importante. É aquilo que o sujeito pensa. E é isso que vale. Não vale mais se nós temos um conceito a respeito de Deus, de religião, de relacionamento, de família, de criança. É aquilo que a pessoa decide e entende. Ou seja, a razão assumiu o controle e o não ter certezas é a única certeza. Uma coisa que é agora, daqui a pouco pode não ser. Basta apenas você entender de uma forma diferente. Então o ser humano passou a criar o seu próprio mundo para viver para si e em torno dele. É um universo próprio, é para ele, não é para o outro somente. Ele está muito mais preocupado em viver a sua individualidade do que se preocupar com aqueles que precisam de ajuda. Aí, em meio a tudo isso, as crianças vão crescendo e absorvendo os conceitos e valores que muitas vezes são contravalores a partir da realidade das escrituras sagradas. E a pós-modernidade? Em linhas gerais, a pós-modernidade apresenta as seguintes características. Pluralização é a primeira delas. Vários modelos, vários valores, vários conceitos.
A ideia é de satisfação do eu. Faça o que você quiser, desde que você sinta prazer, desde que você realize os seus desejos. Qualquer coisa que você coloque entre o seu desejo e realização dele, segundo a pós-modernidade, é um ato de covardia. Vá lá e faça tudo o que quiser. E aí são vários caminhos, não tem mais um caminho. Jesus não é mais só o caminho. Existem muitos caminhos e aí o sujeito pode escolher o que ele quiser. O segundo tripé da pós-modernidade é a individualização do sujeito. Ou seja, ele escolhe ser o que ele quiser. Por isso que tem essa questão toda aí da ideologia de gênero. Ele pode ser homem, se ele quiser, ele pode ser mulher, ele pode ser os dois, ele pode ser o que ele quiser. É só fazer a sua escolha. A ideia é de somente eu, não de alguém além de mim. Eu não penso mais em Deus, eu não penso mais em família, eu não penso em absolutamente nada. O que vale é o que eu penso e o que eu acredito. E o terceiro tripé é a secularização. Ou seja, não há mais um caminho. Qualquer caminho vale. É o que a gente chama de sincretismo religioso. Hoje são várias religiões, aquela ideia de que Deus é um só, o que é importante é ter Deus no coração. Então as pessoas hoje estão misturando as religiões, as religiosidades, as culturas religiosas, porque eles entendem que não há mais um salvador pessoal. O homem criou agora a sua própria religião e vive a partir do que ele próprio acredita. E muitas vezes ele só acredita no que ele possui, no que ele tem. Então perde-se também a hierarquia e não há distinção entre o público e o privado. Aí as redes sociais para mostrar isso. As pessoas expõem seus relacionamentos, seus problemas, colocam vídeos pornográficos, colocam tudo que elas desejam. Porque ninguém tem nada a ver com a vida delas, não existe mais uma hierarquia, não existe mais um Deus que está acima deles, não existe mais a figura materna e a figura paterna que controla a nossa vida ou que dirige os passos. Nós fazemos as nossas próprias escolhas e ponto final. Expomos da forma que a gente quiser. E onde estão nossas crianças? Vendo tudo isso, absorvendo essa realidade, elas mesmas já colocam seus vídeos, já expõem as suas vidas, e aí a coisa está do jeito que está e nós conhecemos muito bem. Como afirma Giddens, citando Gualdin, o mundo pós-moderno se apresenta ao mesmo tempo poderoso e débil, capaz de realizar o ótimo e o péssimo, porquanto se lhe abre o caminho da liberdade, ou da escravidão, do progresso ou do regresso, da fraternidade ou do ódio. Está tudo muito confuso, porque tem uma referência. A Bíblia diz que em Deus, em Jesus, não há sombra de variação. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. O mundo é hoje, amanhã não é. Existe essa diversidade, essa mudança constante. Hoje, a única coisa que existe de fato é a constante mudança. A família, as pessoas, as instituições, as relações humanas, os casamentos, tudo é frágil, fugaz, maleável, líquido. Como as crianças podem crescer seguras e aprender alguma coisa que é hoje e amanhã não é. A realidade é séria. Se você assumiu esse compromisso de cuidar de crianças, você precisa entender essa realidade e agir a partir dessa realidade, transformando-a, primeiro pela renovação do vosso entendimento, quando o apóstolo Paulo diz, lá em Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2. E aí a gente precisa fazer algo consistente. Temos que fazer algo consistente para a criança, para a família, para a igreja e para a sociedade onde ela vive. Longe disso, os resultados vão ser muito pequenos. O projeto tem que ser amplo, tem que ser micro, a partir da sua casa, mas tem que ser amplo, a partir da sua igreja, da sociedade como um todo, dos espaços onde você atua. Nós temos que influenciar o mundo e nós temos a palavra que tem poder e a gente sabe que precisa transformar. Todos nós sabemos da força do Evangelho. Mas a criança tem contato com a Bíblia apenas no domingo. E com a pós-modernidade, ela tem todos os dias. É só ligar a televisão, é só abrir o notebook, é só pegar o celular, é só sair um pouquinho, que a gente vê sinais em todos os cantos dessa pós-modernidade. Pensar um projeto que envolve criança, família, igreja, escola, sociedade, isso é possível? É você que sabe. Eu creio que sim, por isso que eu estou realizando esse curso. E a gente precisa envolver esses diversos atores. Mas onde é que a igreja está? Fazendo aquela escola bíblica tradicional, contando as historinhas bíblicas, botando a criança para pintar. E pouco se faz além disso. Não que essas coisas não sejam importantes, é claro que é. A criança precisa entender, mas ela tem que compreender que existem outras coisas para além disso. E a gente precisa levar a criança a ver esse mundo de uma outra forma a partir das Escrituras Sagradas. Este é o desafio. A criança está em todos os lugares e sendo afetada constantemente. Mas tudo começa na família.
E como a família está? No meu entender, ela está pós-modernizada. E a gente vai conversar muito no nosso módulo sobre família. É muito sério o que está acontecendo e a gente precisa entender para modificar e ser agente de transformação. Outra coisa importante, ausência de referências e de referenciais. O apóstolo Paulo diz, né? Sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. A gente vai imitar a quem? As crianças vão querer seguir quem? Que padrões e referenciais as crianças têm hoje? Quase nenhum. Às vezes nem os pais são, às vezes nem os pastores são, porque não cuidam delas. As crianças não sabem nem quem são os seus pastores às vezes, e pastoras. Você pode ser uma delas. É nesse mundo sem referências e sem referenciais que as nossas crianças estão crescendo. O pluralismo não é só com relação ao indivíduo, ele está em todos os espaços. O mundo hoje é plural. E aí eu quero citar Kung, né, 1999, que ele diz assim: além disso tudo, há um crescente pluralismo ideológico, são várias ideologias, onde as grandes religiões cada vez mais se dividem em tendência. Tudo hoje é tendência, é uma coisa que é agora, mas daqui a pouco passa. Grupos, pequenas comunidades de fé e instituições autônomas. É assim que a igreja funciona. Ela deixou de ser um lugar onde nós adoramos, fazemos a nossa entrega, conversamos com Deus. É apenas um lugar para estar, como se fosse um clube, onde a gente se encontra para conversar. Onde reina um variado mercado de ofertas religiosas, é todo tipo de igreja para todo tipo de pessoa. É o pluralismo que está aí. Religião de coxa de retalhos, eu pego um pedacinho aqui, um pedacinho ali, trago uma coisa do mundo para dentro da igreja, trago uma coisa da pós-modernidade para lá, pego isso e ensino a criança vê isso dessa forma e virou uma verdadeira coxa de retalhos. É um outro evangelho. E o apóstolo Paulo diz lá em Gálatas 1:8 que é para a gente considerar isso maldito, mas a gente trouxe isso para dentro das nossas igrejas e hoje está sofrendo por conta disso. Sem segurança em casa e nem na igreja. É isso que está acontecendo com as nossas crianças. E você precisa mudar esse quadro. Acolher, meu irmão, minha irmã, é uma necessidade urgente. Acolher é trazer a criança para perto e apresentar-lhe um mundo mais seguro. Você já entendeu que você precisa fazer a leitura desse mundo? É também ensinar verdades absolutas, porque hoje as verdades, elas se dissipam, elas escorrem pelos dedos. E manter os valores e princípios que a mesma ensina. Não podemos abrir mão dos valores e princípios da Bíblia. Precisamos ensiná-los às nossas crianças, e um deles é a honra, porque as crianças desde cedo já começam a não honrar mais pai e mãe, nem sabem o que é isso. Por isso que muitos estão morrendo cedo. É promover transformação, é engajá-la no mundo. Mas antes de oferecer algo para essa criança, meu irmão, minha irmã, deixe claro que ela está segura, acolhida, protegida com você, na família e na igreja. Ela precisa entender que a igreja é um lugar bom, que é um lugar seguro para ela estar. E ensinar sobre Deus, sobre a igreja, sobre o mundo, principalmente sobre um Deus que acolhe e que muda cenários, porque Deus muda realidades. Só assim ela se sentirá segura para entender alguma coisa. Aí depois a gente pode ensinar algo a essa criança. Conseguiu compreender essas verdades? É por esse caminho que a gente tem que caminhar se a gente quiser ensinar alguma coisa à criança. Por último, eu queria pensar algo aqui fundamental com você. Eu quero lhe fazer um convite para o cuidado consigo mesmo. Tá? Diz o seguinte, 1 Timóteo 4,16, né? O apóstolo Paulo dizendo alguma coisa para eles. E agora eu me sinto também como se fosse o apóstolo Paulo dizendo isso para você. Atente bem para a sua própria vida e para a doutrina, perseverando nesses deveres, pois fazendo isso, você salvará tanto a ti mesmo, quanto aos que te ouvem. O princípio é cuidar de si. O princípio é coloque a máscara primeiro em você. Não é assim? Quando a gente entra no avião, primeiro coloque a máscara em você, depois coloque em quem está do seu lado. A gente muitas vezes quer colocar a máscara no outro, ajudar o outro, salvar a criança, e a gente está se perdendo por falta de relacionamento com Deus. Então, antes de querer salvar as crianças dessa geração, salve-se a si mesmo e salve-se de si mesmo. É isso que a gente precisa entender. Então, cuide da criança que habita em você e que ainda não foi tratada, da criança que ficou lá atrás e que precisa de cuidado. No início do vídeo eu disse isso e agora estou dizendo também. Então, meu irmão, minha irmã, nós estamos apenas começando a nossa viagem. Os vídeos, eles são provocações. Eles são pontuações importantes para que você compreenda que a coisa vai muito mais além disso. Então é nessa viagem que eu estou te convidando a participar.
às vezes com tropeços, às vezes com falhas, às vezes com decepções, às vezes com falta de recursos, às vezes sofrendo por falta de tempo, às vezes com angústias próprias, que a gente muitas vezes tem que dar conta, mas é mesmo assim. A gente vai chegar lá do outro lado, às vezes machucado e ferido. Mas se as nossas crianças forem alcançadas e elas forem retiradas desse mundo mal e passarem a viver na presença de Deus, da sua família, de forma segura, a gente já está promovendo muita mudança. Deixe essas crianças entrarem no reino dos céus. Ofereçam-lhe Jesus, ofereçam-lhe esse caminho e com certeza tudo será diferente, tá bom? No nosso próximo vídeo, a gente vai falar um pouquinho sobre educação cristã e educação pós-moderna. E a gente vai ver essas diferenças e compreender o que está acontecendo na escola secular e o que é importante dentro da nossa educação cristã, tá bom? Então que Deus abençoe a tua vida e vamos continuar firmes nesse projeto, em nome de Jesus.